Boa noite, pessoal. Então, eu vou falar hoje sobre o Salmo 91. Então, eu vou passar um versículo, o primeiro versículo do Salmo 91, para que você venha abrir a sua visão. Então, o Salmo 91 não é para você apenas abrir ele e deixar aberto na sua sala. Então, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É uma frase simples, são palavras simples, mas muito profundas. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E a questão é, aonde é o esconderijo do Altíssimo? Aonde é o esconderijo do Altíssimo? Aonde é a habitação do Altíssimo? Aonde a gente pode se esconder no Altíssimo? Essa é a grande pergunta que muitos não sabem. E eu vou dizer a resposta clara e verdadeira que o Espírito de Deus revela para aqueles que o buscam. O esconderijo do Altíssimo é a presença do próprio Deus. É a presença do próprio Deus. Porque quando você se encontra com Deus, quando você está no esconderijo do Altíssimo, você pratica a palavra de Deus. Então a palavra de Deus também faz parte do esconderijo do Altíssimo. Um exemplo, na Bíblia explica que não pode mentir. Então só de você não mentir, você vai se livrar de muitos males, de muitas coisas ruins que poderiam acontecer com você. Um exemplo, o diabo é o pai da mentira. Então, porque ele é o pai da mentira, ele traz tudo, toda a sujeira, toda a imundície que possa vir para a vida da pessoa. Porque a vontade do diabo é roubar, matar e destruir. Essa é a vontade do mal. E Jesus vem trazer vida e vida com abundância. Ele vem para que tenham vida e para que tenham vida com abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o esconderijo do Altíssimo é quando você se conecta com Deus e se desvia da aparência do mal, se desvia daquilo que é errado, se desvia, só de você se desviar do que é errado, você já vai trazendo a proteção para a sua vida. Um exemplo, alguém me ofende, alguém mente sobre você, ele passa para trás, é uma pessoa ciumenta, uma pessoa violenta, uma pessoa briguenta, e você, ao invés de revidar com a mesma moeda, o que? Você se afasta daquele mal. Você não quer brigar, você evita a briga, evita a discórdia, evita aquela inimizade. Você evita ter uma inimizade. O que acontece? Você é livre daquele mal. Você evita muitas coisas ruins. Você evita se machucar, você evita se prejudicar, você evita inimizades, discórdias, discussões e assim vai sucessivamente. Um exemplo, se você está na presença de Deus, você não vai em lugares obscuros. Você não vai em lugar onde o pessoal está brigando, onde o pessoal está com armamento, está com faca, está querendo briga, está puxando briga, está indo para o mau caminho. Você não vai frequentar esses lugares porque isso já não faz mais parte de você. Deu para entender? Você já não faz mais parte da tua vida. Não que a gente está criticando quem fuma ou bebe ou alguma coisa assim. Não, não é isso. É que quando você está no esconderijo do Altíssimo, quando você recebe o Espírito de Deus, você já não tem mais esse desejo de estar com as coisas desse mundo, conectar com as coisas mundanas, com as coisas que não agradam a Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que se empenha em se dedicar a Deus. Ele empenha o seu dia a Deus, as suas tarefas a Deus, o seu dia a dia, no seu trabalho ele glorifica a Deus, na sua casa ele glorifica a Deus, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, aonde ele passa, ele vai glorificar a Deus. Por quê? Porque ele está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente.
Mas aqui fala da sombra do onipotente, ou seja, aquele que tem toda a potência, aquele que tem todo o poder e a autoridade para abençoar e para guardar a vida e a alma de alguém, para guardar o coração daquela pessoa, para trazer a proteção divina e para trazer uma proteção da saúde espiritual, intelectual e mental da pessoa. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. Mas não é o descansar só de pegar e se deitar e dormir. Não é sobre esse descansar que nós estamos falando. É o descansar espiritual. Ou seja, por fora ela tem luta, tem guerras, tem desavenças, tem... Muitas das vezes ela passa por várias situações de humilhação, as pessoas debocham dela, tiram chacota, riem até da fé dela, riem do dia a dia dela, mas ela vai descansar em paz. Ela vai descansar em paz, dentro dela vai descansar. Eu já vi muitas pessoas dizer que elas não têm a paz. Elas trocariam tudo por um pouco de paz. Tem pessoas que trocaria rios de dinheiro por minutos de paz, porque dentro dela não existe a paz. A paz está longe dela. Então a paz que eu estou dizendo não é aquela paz, estou em paz, fica ali tranquilo de perna para o alto, não. É a paz interior. E a paz no interior, lá no íntimo, mais profundo da alma, só Deus que pode te dar. Só Deus pode te dar. Só Deus pode trazer essa paz que você precisa. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas a palavra é bem clara. Somente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Somente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Somente essas pessoas. Ou seja, as pessoas que estão procurando estar do lado de Deus. Como que eu sei que Deus é comigo? É simples. Quando você é com Ele. E quando eu sou com Ele? Quando eu obedeço a palavra dEle. Quando eu pratico a compaixão, a misericórdia, o amor. Quando você se põe no lugar de outras pessoas. Quando você perdoa de verdade. Você decide perdoar a pessoa que te ofendeu, a pessoa que te machucou, a pessoa que te prejudicou, a pessoa que lhe passou para trás, a pessoa que lhe mentiu, as pessoas que muitas das vezes agiram de uma maneira corrupta contra você. Você decide perdoar essas pessoas não por um sentimento, você decide aqui na tua cabeça, porque o coração não quer perdoar. A alma, ela não, lá no fundo do teu coração não quer perdoar. E a alma sofre quando a pessoa não perdoa. Grava isso. Quando a pessoa não perdoa, ela sofre, ela geme, ela padece, ela sofre 24 horas por dia quando a pessoa não perdoa. Porque a mágoa fica corroendo, roendo o coração dela. É como se fosse um monte de cupim roendo aquele coração aos poucos. Aquele coração vai ficando amargurado, vai ficando pesado, vai ficando enraivado, vai ficando ansioso, vai ficando pesado, oprimido. Por quê? Porque a pessoa não perdoa. O perdão, por mais que seja uma palavra simples, por mais que seja algo simples, ele te coloca na sombra do Onipotente. Ou seja, quando está um calor insuportável, imagina um calor insuportável, não é? Você com sede, é ou não é? Imagina se você estivesse num deserto, num calor insuportável, e você com muita sede. O que você queria? Uma sombra, é ou não é? Para descansar. Você queria água, com certeza, e uma sombra para descansar. Então,
quando você encontra uma sombra para descansar no meio do deserto, no meio da escuridão, você se sente bem melhor, você revigora as suas forças, você revigora o teu ser. É ou não é? Agora imagina, o que a Bíblia fala? Que a sombra de Pedro, ela curava os enfermos, a ponto das pessoas virem de outras cidades, das cidades vizinhas, de outros lugares distantes, para trazer os enfermos até a sombra de Pedro. E a Bíblia relata que só pelas pessoas passar pela sombra de Pedro, elas eram curadas. A Bíblia fala que o sobrinho de Abraão, só de estar do lado dele, na sombra dele, prosperou. Agora imagine, se a sombra de Pedro, a sombra de Abraão, a sombra de Pedro curava, a sombra de Abraão prosperava, se só a sombra deles era capaz de fazer milagres extraordinários, que dirá a pessoa viver na sombra do Onipotente? É ou não é? Se a sombra de um ser humano que é falho, que é errante, que é pecador, a pessoa já é transformada, a pessoa já foi curada, a pessoa já recebeu a prosperidade, que dirá na sombra do Onipotente? Então, uma pessoa vai ser muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais saudável. Então, muitas pessoas não descansaram em Deus. Elas vivem preocupadas, elas vivem com a vida ansiosa, ela vive triste, ela fala assim, olha, puxa vida, eu não tenho paz, eu não consigo sossegar, eu não tenho paz, eu não me sinto bem, o dia a dia me sufoca. E as pessoas vão falando essas coisas, por quê? Porque elas não estão, 90% não estão na sombra do Onipotente. Não estão na sombra do Onipotente, que é o quê? A tua conexão com Deus, a tua comunhão com Deus, a tua entrega, a tua dedicação, a tua busca, o teu empenho em se desviar daquilo que é mal, em se desviar das coisas que não agradam ao Senhor. Não agrada ao Senhor. Então, olha só, está na habitação do Altíssimo, está na habitação do Altíssimo, está sobre a sombra do Onipotente, ela é de acesso a todos. Todos os seres humanos podem ter acesso à sombra do Onipotente. Mas a questão é que nem todos vão acessar, nem todos vão querer pagar o preço de estar na sombra do Onipotente, a sombra do Altíssimo. Nem todos vão habitar na sombra do Onipotente, por quê? Não é porque por merecimento ou não merecimento, não é? Porque o fulano merece, fulano não merece. Não é essa questão de merecimento. É que nem todas as pessoas estão dispostas a abrir mão daquilo que não agrada a Deus para agradar a Deus. Elas não estão, muitas das vezes, dispostas. Ela tem a disposição, muitas pessoas, ela tem a disposição, ela tem a força, ela tem a saúde, ela tem o vigor, ela tem a energia, ela caminha para aqui, caminha para lá, ela tem a força, muito mais até que outras pessoas, mas ela não quer se dispor. Ela tem a disposição, mas não quer se dispor muitas das vezes. É isso que acontece no dia a dia do ser humano. Então, a nossa vontade, muitas das vezes, não é a vontade de Deus. Muitas das vezes, como diz na Bíblia, teus pensamentos não são, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, Deus fala. Por quê? Porque muitas das vezes o ser humano, ele é frio, ele é egoísta, ele se afasta de Deus rapidamente, ele sempre pende para o lado da carne, para o lado errado.
Então, cabe ao homem dominar a si mesmo. Cabe ao ser humano abrir a sua visão, abrir a sua mente e procurar a Deus. Então, olha que frase interessante. Vamos ver de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansar. Então, o esconderijo do Altíssimo, a presença de Deus, é como uma árvore. E essa árvore tem uma sombra. E essa sombra, ela dá muitos frutos. E esses frutos são os frutos de justiça. O fruto do amor, o fruto da fé, o fruto da esperança, o fruto do domínio próprio, o fruto da mansidão, o fruto da bondade, da benignidade, do amor. Então, esses frutos você colhe, os frutos do Espírito de Deus, os frutos da presença de Deus, o desfrutar de uma alegria constante, você colhe se você tiver sobre a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, olha que coisa gloriosa. Deus falou bem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Então, se tu está na sombra do Onipotente, você é a imagem e semelhança de Deus. Se você está na sombra do Onipotente, você é a imagem e semelhança de Deus. E como você é a imagem e semelhança de Deus, as pessoas que estiver ao seu lado, automaticamente elas também vão estar à imagem e semelhança de Deus se elas começarem a seguir você, se elas começarem a se modelar em você, se elas começarem a se inspirar em você, elas também vão querer estar sobre a sombra do Onipotente. Então, por que muitas pessoas não querem estar na sombra do Onipotente? Porque muitas das vezes as pessoas vê você ou vê outra pessoa, ela se esmorece, ela se afasta de Deus, porque ela não vê você se empenhando, não vê você buscando, não vê você se dedicando, não vê você lendo a Bíblia. E assim vai sendo sucessivamente. Se você tiver quente espiritualmente, as pessoas que estão à sua volta, que você está ensinando, também vão se tornar quentes espiritualmente falando. A Bíblia fala: eis que estou a ponto de vomitar-te, porque não és quente e nem frio. A pessoa é morna. E Deus não gosta da mornidão, da pessoa morna espiritualmente. Então as pessoas estão mornas espiritualmente, elas estão fracas na fé. Elas não estão nem lá, nem cá. Então é isso que acontece com muitas pessoas. Então, o esconderijo do Altíssimo, por que Deus fez o esconderijo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Para que tem um esconderijo? Para esconder a pessoa de algo. E que algo é esse? É o quê? A própria cobiça do ser humano. Então, quando a pessoa está no esconderijo do Altíssimo, ela se esconde do mal, ela se esconde da aparência do mal. Na verdade, ela está fugindo do mal, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, da má amizade, da má consciência. Então a pessoa ela vai se dedicando, ela vai se empenhando todos os dias. Ela quer estar na sombra do Onipotente. Ela quer estar lá na sombra do Onipotente. Todos os dias ela vai para a sombra do Onipotente. É algo que é simples? É algo que é tão fácil? É óbvio que não. Senão todo mundo ia estar na sombra do Onipotente. Então, quando a gente se empenha, a gente revê os nossos conceitos, a gente observa nós mesmos, questionamos a nós mesmos e vemos
se realmente estamos bem, se a gente está na fé, se a gente está realmente conectado com Deus, a gente está indo para a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente, a pessoa vai todos os santos dia, todo santo dia, e ela vai na sombra do Onipotente. Você pode muito bem estar hoje na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, e amanhã já não está, porque a pessoa decide largar tudo, não buscar mais a Deus, e a Bíblia relata: eis que estareis contigo todos os dias da tua vida. Se você se conectar comigo todos os dias da vida, essa é a verdade. Então, Deus promete: eis que estareis contigo todos os dias da tua vida. Mas tem um porém. Se a pessoa tiver com Deus, do lado de Deus, todos os dias da vida dela. Se a pessoa estiver fazendo o que é errado, fazendo a vontade do mal, se afastando de Deus, é óbvio que Deus, claro, Deus está em todos os lugares, Deus vai estar observando elas, mas Deus não vai estar junto delas, não vai estar dentro dela, guiando e orientando nela, porque ela deu espaço para o mal, deu espaço para que o mal viesse tomar conta. Deu para entender? Eu quero que você abra a visão aqui comigo, que você receba essa inspiração divina. Então, o esconderijo do Altíssimo é para você se esconder. É ou não é? E quando você entra no esconderijo do Senhor, você vai ver que dentro desse esconderijo do Altíssimo, você tem acesso a muitas chaves, você tem acesso a vários conhecimentos, você tem acesso a inúmeras dicas, porque o esconderijo do Altíssimo é a presença de Deus e ao mesmo tempo que é a palavra de Deus. Então, quando você tem uma comunhão com Deus, uma comunhão com a palavra de Deus, com aquilo que Deus fala, você tem acesso aos benefícios do esconderijo do Altíssimo. Então, no esconderijo do Altíssimo, tem várias chaves que abrem a sua mente. Tem várias sacadas que vão te inspirar, que vão te orientar para continuar mantendo-se no esconderijo do Altíssimo. Então, não é apenas a gente entrar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você tem que se manter lá na sombra do Onipotente. Você tem que se manter no esconderijo do Altíssimo. Você tem que manter a chama da fé acesa dentro de você. Então, muitas pessoas, antes elas estavam no esconderijo do Altíssimo. Depois elas saíram do esconderijo do Altíssimo e elas não têm mais uma direção, um direcionamento, um posicionamento. Elas perderam a fé. Então, para estar dentro do esconderijo do Altíssimo, Deus não cobra nada. Deus cobra somente o quê? A tua fé. Deus quer que você tenha fé nele. Deus quer que você tenha fé nele. E pela fé você entra no esconderijo do Altíssimo. Então, as chaves para entrar no esconderijo do Altíssimo está à sombra do Onipotente e descansar é a fé. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E é verdade. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Para você ver que Deus é tão glorioso que tanto o rico, tanto o pobre, tanto aquele que é muito pobre, não tem nada, ou muito rico, tanto o rico quanto o pobre, não interessa a classe social, classe média alta, elas têm o direito de entrar no esconderijo do Altíssimo. E as chaves não é o dinheiro que vai pagar, mas sim o quê? A fé que ela tem em Deus. Uma fé prática, uma fé de buscar a Deus, uma fé de abandonar os velhos hábitos e querer esse Deus. Então, observa
o esconderijo do Altíssimo como uma casa, como a sua casa. Imagina você todos os dias dentro da sua casa. E nessa casa, você tem que manter essa casa limpa, essa casa organizada, para que você venha ter uma vida saudável, uma vida melhor. Então é assim que se mantém o esconderijo do Altíssimo. Você tem que se manter no esconderijo do Altíssimo. Mas para você se manter no esconderijo do Altíssimo, você não pode ficar guardando mágoa, não pode ficar guardando fofoca, fazendo fofoca, não pode ficar pronunciando, vivendo a mentira, porque aquele que é mentiroso, ele mente, tudo bem, mas daqui a pouco ele tem que inventar outra mentira para sustentar aquela mentira. E daqui a pouco ele tem que inventar outra mentira para sustentar aquela mentira. E assim vai indo. E esse ciclo não tem fim. Quando que isso acaba? Quando você entra no esconderijo do Altíssimo, que está no nome de Jesus, que é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E a vida. E a vida. Então, quando você tem esse discernimento espiritual de estar no caminho, na verdade e na vida, que é a presença do Senhor Jesus, que te dá acesso ao esconderijo do Altíssimo. O nome de Jesus, ele te dá acesso ao esconderijo do Altíssimo. Ao esconderijo do Altíssimo. Que nada mais é do que o novo Éden. O nome de Jesus é o novo Éden. Porque lá no Éden não faltava nada para o ser humano. O Éden era como se fosse... Também era um esconderijo do Altíssimo. Para guardar o ser humano. E aí quando ele desobedeceu, eles foram expulsos. Mas aquela expulsão ali do Éden não foi... Muitos pensam assim, foi para punir Adão, foi para punir Éden, Eva, Deus foi mal. Não, não foi mal. Na verdade, foi para o bem. Porque Deus, ele se reuniu e falou o seguinte, vamos tirar o Adão e Eva do paraíso, antes que também eles comam da árvore da vida e vivam para sempre, seja como nós. Por quê? Porque se eles comessem daquela árvore da vida, eles iam pecar na eternidade. E aí não teria mais salvação. Não teria mais como ser humano ser salvo se ele pecasse na eternidade. Então ele retirou Adão e Eva do paraíso, senão eles também iam comer da árvore da imortalidade. Primeiro eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal. Pecaram, tudo bem, mas se eles comessem da árvore da vida, eles seriam imortais. E aí eles iam pecar na imortalidade, iam ser pessoas, ia ser como o diabo, ia ser como Lúcifer. Então o que aconteceu? Hoje nós temos o direito da salvação. Então hoje, quem é salvo, come da árvore da vida. Então ela se empenhou, ela lutou para estar no esconderijo do Altíssimo. E depois ela vai poder desfrutar dessa árvore da vida. E aí ela vai ver eternamente com Jesus. Então, o nome de Jesus, ele é um novo Éden. Então, Adão e Eva pecaram, perderam a autoridade. Mas através do nome de Jesus, ele fala o seguinte, dê autoridade ao homem para pisar de serpentes e escorpiões. Ou seja, ele devolveu a autoridade do homem. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a autoridade. O diabo roubou a autoridade deles. Mas quando vem Jesus, morreu por nós na cruz, o ser humano recuperou toda a autoridade que ele tinha perdido. Através do nome do Senhor Jesus. Através desse nome que foi dado todo o poder e toda a autoridade. Então ele recuperou a autoridade dele. Ou seja, ele entrou de volta no esconderijo do Altíssimo. Então, através do nome do Senhor Jesus, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, através do nome do Senhor Jesus, através do nome de Jesus, a pessoa tem acesso ao novo Éden, ao esconderijo do Altíssimo. No Éden não faltava nada. E Jesus falou: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Mas qualquer coisa não. Tudo que for dentro da vontade de Deus, recebereis. Tudo que foi dentro da vontade do Pai, recebereis. Então, Deus, Ele quer te esconder no esconderijo do Altíssimo. Te esconder de quê? De que Deus quer te esconder? De tudo aquilo que é ruim, que é nocivo para a sua vida, que prejudica a sua fé, que prejudica a sua saúde, que prejudica a sua vida no dia a dia, a sua vida com Deus, prejudica a sua paz, prejudica a sua integridade, prejudica a sua bondade, prejudica o teu coração, a tua mente. Deus quer te esconder de tudo aquilo que é ruim. Mas para isso você tem que se conectar com Ele. Você tem que ir até Ele. A Bíblia fala: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o alívio você vai receber no esconderijo do Altíssimo. Então, no esconderijo do Altíssimo, você recebe luz. Então, o esconderijo do Altíssimo é o Espírito de Deus aliado com a palavra. Você recebe luz, você recebe sabedoria, você recebe direção, você pode se alimentar dos frutos, você recebe força, você recebe vida, você recebe coragem, você recebe fé. Então, tudo isso, todas essas ferramentas, todas essas chaves, tem no esconderijo do Altíssimo. E fora do esconderijo do Altíssimo, o que tem? Tristeza, desilusão, mágoas, raiva, ódio, desavença. Várias e várias coisas ruins acontecem fora do esconderijo do Altíssimo. Então, nós estarmos na sombra do Onipotente, estarmos nesse esconderijo, é algo que nos renova, é algo que nos fortalece, é algo que nos ajuda. Então é como se fosse um bunker, como se fosse uma proteção. O esconderijo do Altíssimo é uma proteção, é um bunker que você se livra do mal. E é algo simples de se alcançar, sim, é acesso a todos, mas você tem que se dedicar, você tem que se empenhar, você tem que dedicar o seu tempo na oração, no jejum, na entrega, na meditação, para se conectar nesse esconderijo. Então, muitos não descansam mais. Não descansam mais. A pessoa não tem paz, a pessoa perdeu a vida. Muitos perderam a vida, eles não têm paz, não têm essa saúde espiritual. Porque elas não estão mais no esconderijo do Altíssimo. Há anos elas perderam isso. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe os que não habitam. Se existe aquele que habita, existe aqueles que não habitam no esconderijo do Altíssimo, que não estão na sombra do Onipotente. E elas não descansam. Se elas não estão na sombra do Onipotente, em que sombra ela está? É ou não é? Em que sombra ela está? Às vezes ela está na sombra de amigos, na sombra do patrão, na sombra de outras pessoas. Mas ela não está ainda na sombra do Altíssimo. Ela não está na sombra do Onipotente. É ou não é? Muitos. Desculpa. Muitos elas habitam
sobre o orgulho, elas habitam sobre a raiva, elas habitam sobre a ilusão. Então ela não habita no esconderijo do Altíssimo ainda. Ela não habita ainda na sombra do Onipotente. Ela não habitar ainda. Por que elas não habitam? Porque elas não se conectaram. Por que muitos não se conectaram? Porque não creram. Por que muitos não creem? Porque não viu essa referência em outras pessoas. Não viram essa referência. Então, se você diz assim, mas eu não tenho uma referência. Então, sua referência deve ser Jesus. Você tem que se modelar em Jesus. Você tem que se conectar com Jesus. Você tem que crer em Jesus para entrar na sombra do Onipotente. Para entrar na sombra do Onipotente. Então, Jesus refletia a vida do Pai. A sombra de Jesus era a sombra do Pai. Por quê? Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quem está na sombra de Jesus, está na sombra de Deus. Está na sombra do Pai. Então, se você prestar atenção nessa frase, nessa palavra impactante, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, você vai ver que muitas pessoas não estão no esconderijo do Altíssimo. E elas não estão descansando intelectualmente, nem espiritualmente, nem fisicamente. Mas quando que eu consigo um descanso espiritual? Como que eu consigo um descanso espiritual? Hein? Como que eu consigo? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Mas como que eu consigo um descanso espiritual? É simples. Você descansa espiritualmente falando quando você recebe o Espírito da vida. Não é que você vai parar de fazer as coisas, não é isso. Mas dentro de você, ao mesmo tempo que existe uma revolta contra a situação, existe um descanso. Lá no íntimo da sua alma existe um descanso espiritual. Não que você vai descansar de parar tudo, mas o que? Existe uma paz dentro de você. Existe uma paz no teu interior. O descanso físico você descansa deitado. Você deita, dorme e descansa. É ou não é? Mas o descanso espiritual acontece quando você recebe Jesus, quando você recebe Cristo, quando você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador, você recebe esse descanso espiritual. E o descanso intelectual é simples. Você vai descansar intelectualmente como? Como que se descansa intelectualmente? Quando você estuda, focado somente aquilo que vai lhe fazer bem. Você tem um discernimento daquilo que você vai fazer bem, você estuda aquilo. E aí você descansa intelectualmente, porque você não vai se encher de informação errada, você não vai se encher de besteira, você vai se encher das informações necessárias para você progredir, para você ser feliz, para você ser uma pessoa resiliente, uma pessoa sábia. Quando você encontra a sabedoria, você descansa intelectualmente. Mas você tem que encontrar a sabedoria. Muitos não encontraram a sabedoria. Por quê? Porque não estão nesse esconderijo. Não estão no esconderijo do Altíssimo, aí automaticamente não encontraram a sabedoria. Não encontraram conhecimento, não encontraram
as chaves que te levam para ser feliz. Então existem chaves, portais que te levam a ser feliz, portais que te levam para a porta certa. E muitos portais te levam para a tristeza, para a escuridão, para a mágoa, para a raiva, para a depressão. Então você tem que escolher qual portal você vai entrar. Você tem que escolher que tipo de portal você vai entrar para você estar conectado à sombra do Criador, tá? Debaixo da poderosa mão de Deus e abençoado. E abençoado. Então espero que eu ajudei muitas pessoas. Então um forte abraço. Até a próxima vez.